Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bem Plenas Cast. Hoje, a nossa convidada, ela vem há mais de 20 anos transformando a sexualidade de inúmeras mulheres, trazendo leveza, felicidade, não é? E ela fala que destrava a sua vida. Então, você quer destravar sua vida sexual? É com ela mesmo. Vamos lá? Com a gente. Você e você aqui no Bem Plenas. Eliane Mello, que prazer receber você aqui, seja muito bem-vinda. Eu vou deixar, não é, Enia, que a Eliane se apresente. Quem é Sempre você? melhor quando a convidada fala sobre si. Então, quem é a Eliane? Muito bom, meninas, estar aqui com vocês. Sou psicóloga, fisioterapeuta pélvica e trabalho com sexualidade há mais de 20 anos. Inicialmente, quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, foi na área de fisioterapia pélvica. E aí eu senti essa necessidade de agregar o conhecimento psicológico, porque eu fui percebendo, né, na minha prática clínica, que muitas vezes a parte física era um detalhe que vinha lá da nossa cabecinha. E aí foi quando eu resolvi fazer também psicologia e agreguei esses dois conhecimentos no universo da sexualidade para ajudar mulheres, homens, né, trazer uma sexualidade que seja mais saudável, independente aí do momento da vida. Certo. Nas suas redes sociais, Eliane, você deixa lá muito claro que você é cristã, né? Sim. E a gente lá stalkeando as suas redes, a gente percebeu lá que realmente você foca muito nessa questão do pode e não pode. Você acredita que esse pode não pode, ele é exclusivo do cristianismo, das mulheres cristãs, tem a ver com uma religião, ou você percebe que não é só isso, que o pode não pode é geral? Ele é geral e a história da sexualidade mostra isso. Eu gosto muito de estudar a história da sexualidade e quando a gente pega desde os primórdios até os dias de hoje, a gente sempre vai ver que toda sociedade sempre teve regras. Então, não é uma coisa exclusiva do cristianismo, não é uma coisa exclusiva da igreja. Agora, é claro que a gente vai ver em todas as sociedades regras, as regras sempre foram mais rígidas, mais duras em relação às mulheres. Sim. E a gente vai perceber um momento histórico que vai ali do ano 500 até o ano 1500 de muita repressão religiosa. Então, a religião, ela faz parte desse pode e não pode, faz parte dessa repressão. Mas, se nós formos analisar todas as pessoas, elas vão ter regras, independente delas serem cristãs ou não. Aí, no meu canal, chegam muitas perguntas para mim, né? Mas, Eliane, isso pode? Aquilo pode? É pecado? Não é? E eu tento trazer, desmistificando o que está por trás, né, desse pode, não pode, do pecado, do não ser pecado. Então, a fé e a sexualidade, elas não são inimigas. Não, não são. Aliás, né, eu sempre gosto de dizer que a Bíblia, ela traz do início até o final uma sexualidade que é para ser vivida com plenitude. Porém, a gente desconhece a Bíblia, a gente desconhece essas orientações. E aí a gente cria uma ideia de que a Bíblia é cheia de não pode, não pode, não pode, não pode. Que Deus mal, né? Mas não é assim. Então, na formação, por que eu deixo claro deixo bem claro ali que eu sou cristã? Porque uma coisa é você analisar a sexualidade num contexto cristão. Sim. Outra coisa é você analisar a sexualidade num contexto geral, social. Sim. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar um Deus que criou o ser humano ser sexual. Um Deus que fez homem e mulher para terem prazer. Sim. Então, não é uma exclusividade do homem ter prazer. É algo que Deus idealizou para os dois. E aí a gente percebe isso desde Gênesis
até o último livro, que é Apocalipse. É verdade. O fato de você ser cristã, e eu acho que né, vivi na igreja há muitos anos, e você, de alguma forma, teve inicialmente algum preconceito, tipo, eu sou sexóloga, eu sou cristã, a gente não sabe como é que estão os tempos hoje, mas se teve ainda aquela coisa assim, nossa, como é que ela é cristã? Medo de se posicionar, né? Algum tipo de julgamento, ou até você mesma com você existiu, de alguma maneira? Então, eu vejo que na minha história foi muito natural o processo. Por quê? Eu venho de uma criação que é cristã, religiosa, com muitas repressões. Uhum. A maioria de nós vivemos tudo isso. E onde é que todas essas repressões, essa falta de educação dentro do casamento? Então, quando eu me caso, uma menina ali de 20 anos, e aí de repente eu começo a perceber que a relação sexual, ela não estava da forma que eu gostaria. Então, eu começo a sentir dor, o desejo vai embora. E aí, nessa época, eu era estudante de fisioterapia. E eu comecei a estudar sozinha os motivos pelos quais eu não estava bem. Que interessante. E aí, quando eu comecei a estudar, eu descobri dentro da fisioterapia a parte toda do assoalho pélvico, dos músculos do prazer, que quando eles estão tensos, eles acabam, né, gerando dor na relação sexual. E aí eu comecei a pensar, mas será que é só isso? E aí caí ali na religião. E aí foi quando eu comecei a estudar também as questões que a religião acaba tocando e gerando todas essas dificuldades sexuais. E aí me formei e comecei a atender as mulheres e eu percebi que eu não estava sozinha, né? Então, tem eu aqui, mas tem também inúmeras outras mulheres, né, sofrendo dos mesmos problemas, né? E aí eu comecei a ajudar muito essas mulheres. Então, foi um processo muito natural sair desse contexto profissional e ir para a religião, para a igreja. Foi acontecendo, né? E aí, o que acontece? Eu saio da clínica, atendi ali na clínica. Eliane, você pode fazer uma palestra para as mulheres? Posso. Aí eu vou lá e faço a palestra para as mulheres. Eliane, você pode falar sobre sexualidade para os casais? Posso. Então, sinceramente... Era sua missão mesmo, né? Eu nunca senti uma barreira no sentido assim, essas pessoas não querem me ouvir. Eu estou desbravando um caminho que é muito difícil. Muito pelo contrário, estavam todos muito carentes de saber, né? Sim, essa é a verdade. E eu acredito que a gente vive exatamente esse momento, onde as pessoas, elas querem ter informação. Só que o público que é cristão, ele se sente perdido. E eu tenho uma frase que eu sempre repito, que é o seguinte: quando a igreja se cala, a sociedade grita. Então, a igreja, ela é um lugar extremamente potente para educar sexualmente, para ajudar mulheres, ajudar homens a construírem um feminino que seja saudável, um masculino que seja saudável, fazer com que crianças cresçam bem educadas sexualmente. Então, a igreja é lugar para falar sobre sexualidade. E, sinceramente, respondendo sua pergunta, eu nunca senti a barreira. Que maravilha. Por quê? Porque eu sempre estive nos lugares que me cabiam, nos lugares que as me portas foram se abrindo, né? Isso foi acontecendo muito naturalmente e eu sou muito feliz por essa missão, por esse propósito. Muito bom. E Eliane, qual foi ali o primeiro tabu que você teve que quebrar quando você começou a atender mulheres? O primeiro tabu, eu acho que é falar sobre sexualidade. Por quê? Porque esse é um tema que a gente sempre acha que ele só cabe na intimidade. Então, se eu abro a minha sexualidade para alguém, eu estou fragilizando o meu relacionamento, eu estou me colocando em um lugar onde eu sou ruim nessa área. Se expondo, ou eu estou colocando o meu próprio marido, meu companheiro, meu namorado, num lugar onde também gera desconforto. Então, esse é o primeiro... É o primeiro grande tabu que a gente precisa quebrar, que é falar sobre, entender que conhecimento traz liberdade, né? Se a gente tem uma mania dentro da sexualidade de achar que tudo deveria ser muito natural, né? Mas isso deveria ser natural. O meu desejo deveria acontecer. Esse encontro sexual devia encaixar mágico, né? E isso não é real. Isso está muito no nosso campo da fantasia. E aí a gente olha, por exemplo, para os animais e a gente vai ver que o animal ele tem um instinto sexual.
E que nós, enquanto seres humanos, também temos esse instinto sexual. Porém, nós somos muito mais do que os animais. Nós temos a razão, o raciocínio. Então, junto com o instinto sexual que eu já tenho, os hormônios que já agem no meu corpo, o desejo que eu sinto de me relacionar sexualmente, eu tenho agora uma parte que é emocional. A mente da gente, Eu né? tenho As um emoções. lado afetivo. Então, eu sempre comento que o ser humano, ele tem duas grandes potências quando a gente fala sobre relacionamento sexual, que é o lado afetivo do sexo e o lado físico. Selvagem. Sim, É, enquanto porque nós somos mulheres, animais, né? e enquanto mulheres a gente tem um problema, porque a gente foi criada num contexto onde nós somos emocionais. Somos emocionais e a gente negligencia a parte física. Você olha, por exemplo, os próprios desenhos, né, da nossa época aí, né, que você vê que as mulheres estão sempre procurando o príncipe, né, no final feliz é o quê? Achei o príncipe, casei e vivei, aí por causa disso eu vivi feliz para sempre, ou seja, não é verdade? Então a questão é toda emocional. Óbvio que um desenho não ia falar de sexualidade, óbvio, né, gente? Mas, assim, você vê que a gente, como você mesmo falou, a gente a gente é criada assim. E você está trazendo camadas. Existem camadas que a sociedade ela vai nos ensinando ao longo das nossas vidas. Então, se eu aprendo enquanto mulher que eu sou muito emocional, e por outro lado, os homens aprendem que eles são físicos, eles vão ter vontade, eles vão atrás, a gente está com um descompasso sexual. Por quê? A sexualidade, ela tem duas grandes potências, o lado afetivo e o lado físico. E enquanto homens e mulheres, a gente precisa ter essas duas potências. Então, eu, enquanto mulher, eu preciso aprender a desenvolver tanto o meu lado afetivo, como também o meu lado físico, prazeroso, real, do sentir. E muitas mulheres vão perceber isso depois de adultas, depois de casadas, depois de relacionamentos, né? E aí elas, eita, não é assim, não é verdade? E aí começam os tabus. Aproveitando essa tua deixa, Aine, existe alguma idade específica para aquela mulher redescobrir a sua sexualidade? Não existe uma idade específica, mas eu diria o seguinte, nós temos marcos do desenvolvimento, né? Então, educação sexual deveria ser um assunto para toda a vida. Educação sexual, a grande verdade é que começa na barriga, porque já fala das nossas expectativas de ser um menino, de ser uma menina. Se for uma menina, como será? Se for um menino, como será? Né? Então, já começa da barriga. Mas nós temos aí uma primeira infância, onde a gente pode ensinar esse ser humano, independente de ser menina ou menino, a entender o seu corpo, a se proteger sexualmente contra o abuso, a entender sobre higiene, entender sobre quem ele é e amar quem ele é. Tudo isso são faces de uma educação sexual. Então, na infância já é muito importante. Aí o próximo pulo, o próximo marco do desenvolvimento que a gente vai ter vai ser na adolescência. Então, quando essa mulher menstrua, nossa, olha o universo de possibilidades que surgem, né? A partir da menstruação. O aceitar o seu corpo, o entender como é que essa... Até a chuva de hormônios, né? Então, é muito hormônio. A gente tem uma concepção sobre menstruação de que eu perco por estar menstruada. Então, que saco! É verdade. Poxa, eu tô menstruada. Tanto que hoje em dia, não quero mais menstruar. Mas a gente chega nos 40 e poucos, quando a gente entra na menopausa, a gente sente falta, né? Da menstruação. Ai, eu era feliz, né? Meus hormônios funcionando, era uma delícia. Mas enfim, aí a gente vai ter a adolescência. Depois a gente vai ter a idade adulta, que é exatamente quando a gente engravida. Então, a questão da gravidez, ela traz também uma oportunidade de percepção sobre a sexualidade, de entrar novamente nesse eixo, de entender que você é mulher, você é mãe, mas você é ser que deseja. Dá uma mexida na cabeça da gente, né? E aí depois a gente tem o próximo pulo, que vai ser ali no período do climatério, menopausa, onde a gente também vai ter que dar uma ressignificada. Gente, mas mulher tem tudo isso, né, gente? Aí tá vendo a diferença? Fases, né? O homem tem a mesma fase a vida inteira. A mulher tem que passar por tudo isso e ainda tem que sair justificando, né? Eliane,
falando sobre pode, não pode. Eu vi todos os seus vídeos, não todos, que é muito vídeo, mas vi vários, fui escutando vários. E o pode, não pode, ele é algo muito interessante, porque o que eu percebi, eu gostaria que você falasse sobre isso, e se eu estiver errado, óbvio, me corrija, tá? O que eu percebi não pode, é que muitos não podes é quando aquilo agride a pessoa, né? Seja fisicamente, seja psicologicamente. O pode, não pode, seria realmente isso? Ele perpassa tudo isso, né? Então, quando a gente olha, se o nosso referencial ele é a palavra de Deus, a gente vai ver alguns princípios ali. E quais são os princípios norteadores da relação sexual na Bíblia? Prazer, intimidade, conexão, respeito. Então, como eu sou cristã e o meu objetivo no meu Instagram é falar para esse público, eu sempre trago para essas pessoas esses princípios. Então, não é sobre posso usar uma lingerie vermelha ou não posso. O que a lingerie vermelha ela vai agredir? Você vai se sentir íntima, conectada, você vai ter prazer, você vai se sentir respeitada, então tá tudo bem. Então, são princípios norteadores. Isso eu poderia dizer para vocês. Tem ali na Bíblia, em função de eu ser cristã, mas se a gente for olhar para a questão da psicologia, a gente vai ver a mesma coisa, né? Então, no fundo, os princípios, são eles princípios. são os mesmos, porque não dá para você fazer nada na relação sexual onde você se sinta obrigada, desrespeitada, onde você se sinta humilhada, onde você tenha prejuízos que são físicos, prejuízos que são psíquicos. Agora, é interessante você falar isso, que teve um vídeo, eu fui olhando os temas, né, e eu olhei muitas perguntas, né, as caixinhas de pergunta também. Teve uma que eu olhei o tema e eu não consegui assistir, e eu vou te perguntar aqui agora. Eu quero saber como é que foi a resposta, porque eu ali falei, cara, quero escutar isso, porque hoje em dia tem muito isso. Você falou assim, xingamento na hora do sexo. Aquela mulher que fala, que me chama de vagabunda, e não sei o que, não é isso, gente. Tem umas mulheres que são assim, né? Não sei se é mesmo essa palavra mesmo, né? Tem quem gosta e tem quem não gosta. Então, aí tava escrito assim, pode. Aí eu, puxa, eu não vi esse. Aí eu subi no elevador, eu falei, mas ela tá chegando. Vou perguntar pessoalmente. Eu acho que eu pergunto, aí muita gente vai ver essa resposta. Aliás, muita gente já viu. Mas, e aí? Você acha que algumas pessoas sentem realmente tesão sendo xingadas? Será que é um problema psicológico? Sim, por quê? Muitas pessoas se sentem... Não tô criticando, tá? Eu só tô... Sim, e a gente precisa fazer essa distinção de que sim, existem pessoas que tiveram essa construção sexual. E aí tem um estudo que ele é bem interessante. Ele mostra o seguinte, que existe diferença, por exemplo, em xingamentos em relação às mulheres e em relação aos homens. Então, quando essa pesquisadora ela foi observar que tipo de xingamentos eram feitos para as mulheres, eram xingamentos no sentido de diminuí-la, né? Então, você... Não sei nem se eu posso falar aqui, né? Mas no sentido, assim, de diminuir o potencial dessa mulher. Sim. Então, são nomes pejorativos, baixos. E quando a gente olha para a questão do homem, o correspondente não existe. Entende? O homem é só gostosão, Não, sempre aumentando, Uau, cara. Então, nós estamos em uma situação onde a gente percebe uma questão que é muito mais da cultura que a gente está inserido. A gente precisa entender que a nossa cultura, ela é uma cultura pornográfica. Então, onde as pessoas aprendem sobre sexo? Infelizmente, elas aprendem, na maioria das vezes, na pornografia. Né? Lá no passado, aprendia na revista. Inclusive tem um vídeo seu falando, né? Pornografia pode. Vai aprendendo com a pornografia. Só que a gente precisa ser muito sincero e vários estudos mostram isso hoje. Mostram que a pornografia, ela desvirtua a imagem da mulher. Então, a pornografia, ela traz a ideia de que a mulher, ela é um objeto. Exato. Na pornografia, nós temos uma mulher que é reduzida a 3 buracos. É a boca, a vagina e o ânus. Então, esses 3 buracos, eles vão ser explorados de todas as formas possíveis e inimagináveis para que essa pessoa que está assistindo ali do outro lado, ela sinta prazer. Então, se eu venho dessa construção
onde é uma construção pornográfica, onde a mulher não tem valor, onde essa mulher é um objeto de prazer para esse homem, é esperado que na fala sexual surja o quê? Xingamentos depreciativos, que diminui essa mulher. Né? E que faça, na maioria das vezes, a gente entende isso como, nossa, eu fico excitada quando ele me chama de puta. Nossa, você fica excitada, mas o que significa? Por quê, né? Ser essa mulher, então, Sim. né? E aí são coisas pra gente pensar. Porque se eu chegasse, por exemplo, no momento sexual e eu depreciasse o pênis desse homem, como é que ele se sentiria? Ia funcionar? É. Eu brinco, né? Então, se uma mulher chega e fala, ai, que bonitinha! Ai, que pequenininho! Tô encantada! Que homem que vai funcionar? Não vai, por quê? Porque ele quer algo que aumente, engrandeça, né? E se a gente fosse pegar, por exemplo, qual o xingamento que mais... eu falando assim pelo lado fofinho, mas agora eu vou falar pelo outro lado. Se a gente fosse pensar assim, qual o xingamento que mais ofende os homens, esses héteros? Se eu chamar ele de viado, ele vai se sentir extremamente ofendido. Agora imagina na relação sexual, ai, você é o meu viado, como eu amo. Vai funcionar? Ai, viadão. Agora, o xingamento... Aí a mulher vai se sentindo como louca, né? Nossa, eu fiquei com uma louca, né? Porque a mulher é louca nessas horas, né? Mas essa ideia do contra-exemplo, ele é interessante. Interessantíssimo. Se eu quero diminuir uma mulher, eu vou chamar ela de prostituta. Eu vou falar que ela é uma puta, certo? Certo. Agora, se eu quero menosprezar um homem, eu vou chamar ele, então, de viado. Na cama, funciona chamar de puta? E ela vai ficar, uhul, que delícia! Mas se eu chamasse de viado, funcionaria? Então, é mais ou menos essas questões que vão ser abordadas nesse estudo. Então, se você virar para mim e falar assim, pode xingamento? O que essa pessoa sente no momento desse xingamento? Será que ela já teve contato com essa parte psíquica dela? De isso me faz bem? Porque uma coisa é ser chamada de gostosa, certo? Aí tá uma delícia. Inclusive, se a gente fosse olhar a própria Bíblia, né? Salomão usa inúmeros... chama... Eclesiastes, nossa, ele chama a Sulamita várias vezes de você é uma delícia, seu corpo é maravilhoso. Tem as comparações como não sei o que. Ok, mas é maravilhoso você se sentir gostosa. Sim, sua pele é macia, seu cabelo, nananã, o seu cheiro me excita. Tudo isso é muito gostoso. Agora, realmente o xingamento está fazendo com que vocês construam um relacionamento que é respeitoso, que traz prazer, companheirismo, traz conexão, né? Intimidade, companheirismo. Algo para se pensar, muito bom. Essa aí eu nunca tinha pensado, realmente. Valeu a pena eu olhar lá e perguntar, e não ter esquecido. Que eu fui... Anne, tem alguma coisa que na Bíblia é considerado abominável com relação à sexualidade? É pecado mesmo? Ou não? Então, a Bíblia, ela vai desses princípios, né? E esses princípios norteadores, eles vão dizer do seu bem-estar psíquico e do seu bem-estar físico. Então, tudo que trouxer prejuízo físico para você não vai ser bem-vindo. Por quê? A concepção bíblica é que o seu corpo, ele não é só seu corpo. Ele é templo. E quando ele é templo, então você tem que cuidar bem desse corpo. Sim. E aí, se a gente olhasse para a questão sexual e pensasse assim, existem práticas que prejudicam esse templo? Existem, né? Então, eu poderia citar o sexo anal. Eu vi esse vídeo seu. A gente não precisa nem da Bíblia para a gente chegar a uma conclusão em relação ao sexo anal, né? Eu poderia rasgar a Bíblia e eu poderia falar só cientificamente em relação ao sexo anal. E aí, quando a gente fala sobre o sexo anal, a gente tem algumas questões. Primeiro, nós vivemos num tempo muito esquisito, onde está existindo, de fato, quase que um culto à questão anal. Existe uma obsessão, existe um negócio que todo homem quer experimentar, que toda mulher precisa saber se ela vai gostar ou não. E isso é um resultado exatamente desse conteúdo que é extremamente pornográfico e essa forma, né, que é construída essa sexualidade onde deturpa a mulher. E aí, se a gente fosse pensar,
quais os prejuízos do sexo anal para essa mulher? A gente não precisa ter muitas relações sexuais anal para a gente desenvolver, por exemplo, a incontinência anal. Eu vi esse vídeo, ela é interessante. E o que é a incontinência anal? É quando você não consegue mais segurar um pum, segurar fezes moles. E no pior dos casos, segurar fezes duras. E por que isso vai acontecer? Porque o mecanismo anal, ele tem um esfíncter anal que é interno e um esfíncter anal que é externo. E o sexo anal, por mais que as pessoas gostem de falar aí na sociedade como um todo, não, é só ter jeitinho, é só fazer devagarzinho, é só fazer com cuidado, né? Sai coisa muito maior do ânus do que o tamanho de um pênis. Não é sobre isso, é sobre o mecanismo. Então, o nosso ânus, ele abre de dentro para fora para liberar as fezes. Quando você tem uma relação sexual anal, o pênis ele entra de fora para dentro. E isso já gera uma possibilidade maior de lesão. Quando a gente fala assim, ai, mas vai com cuidadinho, vai delicadinho, a gente sabe, ninguém é criança. O sexo anal, ninguém quer ir devagarzinho, com jeitinho. Aliás, para esse homem chegar ao prazer dele, ele vai precisar de um ritmo, ele vai precisar, né? Não é natural, movimento. Né? Então, a chance de lesionar essa mulher é muito alta. É muito alta. Aí cadê o prazer? E aí, esse é um ponto interessante, porque muitas mulheres vão dizer assim, ai, Eliane, mas eu morro de prazer com sexo anal. E eu não posso nem dizer que elas estão mentindo, porque, de fato, o prazer ele pode acontecer. Mas a minha pergunta sempre é assim, vale a pena em função do prejuízo? Porque você sabe o que é ser uma pessoa que tem uma incontinência anal? Nossa. Eu atendi uma paciente, eu gosto de dar esse exemplo, ela devia ter Você sabia que eu nem sabia que isso existia? Não, sério. Eu tive uma paciente, ela devia ter uns 60 anos, e ela chegou no consultório, muito magrinha, e ela virou pra mim e falou assim, minha filha, eu não consigo segurar mais nada. Essa era a queixa dela. Minha filha, eu não consigo segurar mais nada, eu tô usando fralda. Nossa. E ela começou a falar sobre as dificuldades que ela tava tendo. Então, eu deixei de ir no mercado, eu deixei de sair com as minhas amigas, eu deixei de ir pra uma festa. Tadinha. Por quê? Porque eu não sei a hora que eu vou defecar. E aí, eu simplesmente só fico em casa agora. Gente, que loucura. E aí, fui conversar com ela e na avaliação a gente faz várias perguntas, dentre elas, se pratica o sexo anal. E aí eu perguntei pra ela, você já praticou o sexo anal? E aí ela me trouxe uma coisa interessante, ela falou assim, olha, por muito tempo eu não pratiquei. Mas o meu marido insistiu tanto, ele queria tanto, era algo que era tão importante pra ele, que de tanto ele pedir, eu acabei cedendo. E a gente começou a se relacionar sexualmente. E sabe de uma coisa? Eu comecei até a gostar. E eu gostava até mais do que o sexo vaginal. E ok, então, existia a questão do eu gosto, eu faço. Sim. Ok? Passou-se o tempo e ela começou a ter essas queixas em relação à perda, né? E ela perdia tudo, ela perdia gases, fezes moles, fezes duras. Nossa. Então, a gente chama, na fisioterapia pélvica, é um grau de incontinência anal que é 3, né? O pior. E aí, eu avaliei ela, de fato, o esfíncter anal interno dela estava muito destruído, né? Isso justifica não segurar nada. E eu fui levá-la na recepção da clínica. E aí, quando eu fui levá-la, eu perguntei pra ela, o seu marido tá te esperando? E aí ela olhou assim pra mim e falou assim, que marido? Aí eu pensei na hora, né? Ai, pra que eu falei isso? E aí eu falei, né, assim, ó, você tinha falado pra mim lá dentro sobre o seu marido, então eu achei que ele estivesse te esperando aqui na recepção. Aí ela olhou pra mim e falou bem assim, minha filha, meu marido me largou. E eu vou te falar uma coisa, que ele me disse quando ele foi embora. Ele olhou pra mim e disse assim, eu que não vou ficar com uma mulher que se caga toda. E o que essa história, ela me faz refletir? E por que eu conto essa história? Porque muitas vezes nós estamos abrindo mão da nossa saúde, do bem-estar do nosso corpo, em função de um pedido que vem do nosso marido.
Sim. E muitas vezes esse homem, ele não vai nos valorizar e vai acontecer exatamente como aconteceu com essa senhora, né? Um marido que vira para ela e fala: eu que não vou ficar com uma mulher que se caga toda. E vai embora. E vai para a próxima. Então, a questão sexual, ela precisa tocar no amor próprio dessa mulher. E esse é um ponto que nós temos que resgatar muito nas mulheres. Porque as mulheres, elas foram treinadas ao longo da vida a agradarem. Não, mas eu tenho que agradar meu marido. Eu ia falar a isso. frequência sexual tem que ser muito boa. Ele não vai mais gostar de mim, ele vai me largar. É. E aí, tudo gira em torno... Volta para essa mulher, né? Sim. Então, volta para a mulher, por exemplo. Ele traiu, mas por que ele traiu? Tá vendo? Nem tinha sexo em casa. Tá vendo? Engordou. Tá sempre vendo? a culpa da Então, mulher, né? sempre volta para a mulher. E esse é um ciclo que a gente precisa quebrar em que loucura. todos os meios. Então, eu preciso amar o meu corpo muito mais, né, do que eu amo o corpo do meu marido. Muito mais do que eu amo o que ele o pedido que ele faz para mim, entende? Sim. Então, o meu amor próprio, ele é essencial. Se tem amor também do casal, né, Eliane? Se o marido ama a esposa, por que ele vai querer fazer mal para a saúde dela? Sim. Entendeu? Isso é um outro ponto bem interessante, porque muitas mulheres, elas chegam para mim e falam assim: Eliane, mas meu marido, ele tá pedindo e eu não sei. Eu não sei como é que eu me posiciono. E eu sempre digo assim: olha, primeiro, explique para o seu marido. Pega todos esses argumentos que eu explico sobre o esfíncter anal interno, externo, o prejuízo, né, que vai vir numa incontinência anal, o quanto que isso vai ser desconfortável para você, e explique para o seu marido. Porque se esse homem, ele de fato te ama, ele vai olhar para todos esses prejuízos e vai falar assim: nossa, eu não quero que minha esposa passe por isso. E geralmente é o suficiente para que eles entendam. E eu já tive, assim, também inúmeras histórias de mulheres que fizeram isso, conversaram com o marido, e o marido entendeu que esse desejo era uma curiosidade que vinha do grupo do WhatsApp dos homens, que vinha da pornografia, que vinha do filme nananã, e que ele, de repente, fala assim: não, mas realmente eu não quero. Por quê? Tem um ponto interessante. O homem, ele aprendeu a amar o próprio corpo. A mulher, não. Então, se a gente for olhar para a criança, o menininho ele já vai ter aquela coisa assim de meu pênis, né? É engraçado isso mesmo. Então, ele faz xixi em qualquer lugar, ele tem orgulho do pênis, porque isso vai sendo implantado por toda a dinâmica social. Mostra e a menina esconde, Nós, não é enquanto isso? mulheres, não. Né? Protege, Fecha essa esconde. perna. Então, a gente olha para um homem que já é adulto e está no futebol. Quando vai bater a falta, e tem aquela barreira de Primeira homens, coisa que protege. a primeira coisa que ele protege é o pênis. E eu vou te dizer assim, tá errado? Não tá. Se a bola vier 80 km por hora, quebra os dentes todos, né? Mas o meu pênis está protegido. Verdade. Mas ele aprendeu a amar o próprio corpo, a amar o pênis. Sim. E a gente faz um paralelo. E a gente pensa assim, se eu virasse para esse meu marido e falasse assim: olha, vamos fazer uma prática aqui sexual, que é uma delícia, que vai me dar muito prazer, que vai ser maravilhosa. Só tem uma coisa, né? Assim, corre o risco de você ter uma fratura do pênis. Você acha que esse homem faria? Pode ser prazeroso para você o quanto for. Você pode dizer: mas eu te amo, eu tenho tanta vontade, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo se a gente tiver essa prática. É só um detalhezinho, vamos devagar, vamos com jeitinho, eu coloco um lubrificante. Cara, muito interessante. Você entende? E aí o homem, ele não vai fazer. Por quê? Porque ele aprendeu a amar o próprio corpo. Sim. Então, esse é um outro movimento que eu faço muito com as mulheres, que é o movimento de aprenda a amar o seu próprio corpo. Sim. E esse fato, que você falou de aprenda a amar o seu próprio corpo, que aí a gente volta no pecado, né? Que você estava falando do errado. É muito interessante porque volta exatamente no que você falou, e é uma coisa que eu sempre falo muito, né? Que você falou, as pessoas conhecem pouco a Bíblia, as pessoas leem pequenos pedaços e já não olham o restante, né? Vem o contexto, né? E realmente, né? As pessoas falam assim: o que é pecado? O que é pecado? O que é pecado? Cara, amar ao próximo como a ti mesmo. Você se ama, você se protege, você não se faz mal. E se você não faz mal pro próximo, você também... Ponto. E é engraçado que em tudo isso vai caber. Sim. Tudo. Em tudo E tem isso um vai outro caber. versículo também que faz total sentido.
tudo é lícito, Mas nem tudo mas me nem convém. tudo me convém. Eu falo muito, até abrindo parênteses aqui, né, que a gente fala muito sobre beber. Pode beber, não pode beber? A questão é que a bebida, ela acaba te tirando da consciência, né? E aí pra você fazer eu sempre brinco assim, você tá num lugar com seu marido, num show, vamos lá. E aí o cara bebe, vem um rapaz, mexe com você. O cara vai lá e dá um soco no cara, que ele não tá na consciência perfeita. Mas se ele não bebeu, ele vai falar, sai daqui. Então é meio que isso, né? Você não estar fazendo mal, nem gerando nenhum mal à sua mulher, à sua companheira. E eu queria muito entrar num ponto que eu falo, gente, eu sou muito leiga nessas coisas. Eu vejo muito, inclusive na clínica estética que eu vou, que as mulheres têm feito muito uma reconstrução vaginal, como é que é o nome, gente? Isso assim, eu sei, imagino que seja por conta de prazer, por conta, você que é fisioterapeuta vai falar melhor, as mulheres fazem isso realmente para voltar a ter o prazer, porque larga tudo. Não, eu sou curiosa. Porque a gente quer voltar. Sabe por quê? Gente, porque eu fico vendo, porque você falou do sexo anal, tá? E aí eu vejo. Não lembro, não vou falar, né? Essa minha amiga me falou. Não, que me falaram assim, tipo assim, meu marido só quer fazer sexo anal porque não sente mais prazer na minha vagina. Agora, você trouxe um ponto interessante, porque quando a gente investiga os motivos, né, que estão por trás do sexo anal, esse é um dos motivos. O ambiente vaginal já não promove esse abraço, né, esse aperto que o pênis precisa. Então, a gente tem vários fatores aí. A gente tem, por exemplo, uma mulher que está envelhecendo, um homem que está envelhecendo. A gente tem práticas que foram acontecendo ao longo da vida. Por exemplo, o homem, ele escuta muito em relação à masturbação. Muitos homens se masturbam. E você tem que concordar comigo que a pressão de uma mão de homem estimulando o próprio pênis é muito diferente da pressão vaginal. Sim. Certo? Para qualquer vagina, pode ser a vagina mais bem trabalhada, ela vai perder para a pressão de uma mão de homem estimulando o seu próprio pênis. Então, a gente olha para esse fato e entende o seguinte: a vagina, ela precisa ser um lugar que abraça, certo? Então, qual a função da vagina? Abraçar esse pênis, marcar esse pênis e se tornar o melhor lugar do mundo para aquele pênis estar. Certo? Aí o que acontece? Boa interpretação para vagina. Nossa, melhor lugar do mundo. Não, eu sou a Camila. As alunas. Essa vagina, quando ela abraça esse pênis, ela vai promover inúmeras boas sensações, tanto para a mulher que está conseguindo sentir bem esse pênis, como também para esse homem. Entende? Então tem que ser bom para os dois. Aí a gente tem alguns processos na vida, como por exemplo a gravidez, a maternidade. Inclusive a maternidade, ela é tida como principal fator de enfraquecimento do assoalho pélvico. Então, nós temos músculos do prazer e esses músculos, eles vão receber o impacto da maternidade. Muitas mulheres falam, eu vou fazer cesárea para não mexer lá embaixo. Não tem a ver. Não, entenda, é a maternidade. Então, quando você engravida, já vai ter inúmeras mudanças. Quando você tem o bebê, outras mudanças, independente de ser cesárea ou normal. E quando você vivencia a maternidade, carregando os seus filhos, quanto tempo vocês carregaram os filhos? Vixe, eu carreguei muitos anos. Então, eu tenho 2, né? Então, imagina, eu tenho o Vitor e eu tenho a Lara. O Vitor, juntando o Vitor e Lara, eu passei carregando esses 2 mais de 8 anos da minha vida. Olha a sobrecarga nesse assoalho pélvico. Então, a maternidade é o maior fator de enfraquecimento do assoalho pélvico. E até para quem não é mãe, também passa por isso. Sim. Porque isso faz parte do envelhecimento feminino, né? Sim, aí a gente vai... É bem interessante esse ponto, porque a gente vai falar assim, é a maternidade? É. Mas é a maternidade, também. É o envelhecimento. É fisiológico, é músculo. É o engordar, é o emagrecer, é você fazer academia demais, é você fazer de menos. Tudo! Não sabia disso não. Tudo! Academia também. Tudo impacta o assoalho pélvico. Aí a gente vê... Nós temos os dois ápices, o menos e o mais aqui. Não é? E aí a gente vai pensar assim, essa mulher, ela poderia ter mantido ao longo da vida esse assoalho pélvico dela saudável. Só que ela não aprendeu sobre isso. Verdade. Ela não foi atrás. E aí chega num momento que às vezes esse assoalho pélvico ele tá tão enfraquecido que se faz necessário uma perineoplastia. Agora a gente tem que fazer uma diferenciação. Perineoplastia é você pegar esse assoalho pélvico
tá fraco. Então, vamos imaginar, sendo assim, bem didáticas, né? Esse assoalho pélvico tá com uma fibra deste tamanho, tá muito alongado, enfraquecido, coitado desse assoalho pélvico. Aí eu pego esse assoalho pélvico no procedimento cirúrgico e diminuo o tamanho dele, certo? Vai dar uma sensação de que tá apertado? Inicialmente Sim. vai. Mas essa fibra muscular, ela tá forte? Não. Não. Então, não existe Vai uma voltar ao que resolução só com procedimento cirúrgico. É uma musculação. Tem que fazer exercício, não tem jeito. E é aí que entra a fisioterapia pélvica? E aí entra a fisioterapia pélvica. Então, mesmo em casos onde existe a indicação de perineoplastia, essa mulher deve fazer fisioterapia pélvica antes da cirurgia, depois da cirurgia, até mesmo para fazer com que os resultados dessa cirurgia sejam mantidos por mais tempo. Ok? Então, essa é uma cirurgia. Outra coisa que acontece muito no Brasil, que também pode ter correlação aí com o que você está falando, principalmente com o lado estético, é a questão da ninfoplastia. Que é o quê? É aquela mulher que olha para o órgão sexual dela, para a vulva, e fala assim, tem alguma coisa de errado aqui. Esses pequenos lábios são grandes demais, estão sobrando para fora, minha pele tá muito feia. E aí ela faz uma plástica ali a nível de Visual. vulva para melhorar o visual. Então, assim, o E Brasil... tem efeito também de melhorar não a elasticidade, mas a aproximação ou não? É simplesmente não. Ela é exclusivamente estética e tem um ponto bem interessante, porque quando você mexe em pequenos lábios, os pequenos lábios, eles têm uma função, né? Você já deve ter percebido ali que na hora da relação sexual, eles se enchem de sangue, então eles são meio que anteninhas ali, radares desse prazer. Essa mulher tá preparada, ela já tá cheia ali de sangue para receber esse pênis, então os pequenos lábios têm uma função. Só que, socialmente falando, a mulher, ela entende a vulva dela como feia. Então, ela olha para a vulva adulta e ela fala assim, eu não quero pequenos lábios tão grandes, eu não quero uma vulva escura, eu não quero uma vulva com pelo. E aí a gente entra com todos os procedimentos. Depilação para que você fique lisinha, clareamento para que não fique com essa área escura, pequenos lábios através da cirurgia para ficarem menores. E aí eu trago aqui uma questão para vocês. Nós, enquanto mulheres, a gente faz tanto esforço para ter uma vulva que é infantil. Porque quando eu falo de uma vulva sem pelos, lisinha, Nossa, que e com interessante. pequenos Isso, lábios criança. minúsculos, eu tô falando eu tô enaltecendo uma vulva que é infantil. Verdade. Por que eu, enquanto mulher adulta, tenho que ter uma vulva infantil? Não, eu não tenho. Porque homem nenhum, volto de novo no comparativo, porque ele nos ajuda. Sim. Homem nenhum Vai fica querer ter um feliz pênis de com o pênis de criança. criança. Pelo contrário, eu tive uma aluna, dei aula num curso de psicologia por muito tempo, e aí eu tinha uma aluna que falou assim, Eliane, você acredita que eu tenho um primo, colocou no grupo da família, gente, meu pênis está crescendo, engrossando. Porque o homem tem orgulho desse desenvolvimento. Agora, por que nós queremos sempre mudar? Por quê? Por quê? Né? É. Por que colocaram isso na nossa cabeça que a nossa vulva é inadequada? Então fecha as pernas, o cheiro não é bom, não mostra, tem que ser no escuro, tem que ser no... Não! Verdade. A gente precisa passar por uma transformação na forma como a gente enxerga o nosso próprio corpo. Aí você me pergunta, né? Mas isso vai ter alguma função prazerosa? Pelo contrário. Porque se eu corto os pequenos lábios, seja laser, seja a melhor profissional que for, existe a possibilidade de perda de sensibilidade. E eu atendo inúmeras mulheres que elas falam assim, não, mas pra mim é mais importante que esteja esteticamente bonito do que a questão Gente, ou seja, está se fazendo mal. Entende? É. Então, você De novo. percebe que tudo tem a ver com amor próprio. Nós, enquanto mulheres, a nossa criação, a nossa formação Que loucura isso. deixou muito, muito a desejar em relação ao amor próprio. Então, se eu resgato o amor próprio, tanta coisa na vida vai se ajustando. A sexualidade realmente deveria ser discutida nas escolas, né? Sim. Agora, Mas deixa eu só talvez de tirar. uma outra forma. Sim, eu tive só uma dúvida, que foi enquanto você estava falando. O pompoarismo, ele é uma fisioterapia pélvica? Tá, o pompoarismo, eu gosto dessa pergunta, porque o pompoarismo ele é uma técnica milenar.
né? Então, acontecia ali na Índia, entre as mulheres, era uma coisa bem clube da Luluzinha, e essas mulheres, elas foram entendendo que mexia ali o músculo, e que era interessante, e botava umas bolinhas para fora, né? Tem até hoje lá muitos shows onde essas mulheres fazem esse tipo de coisa, fuma pela vagina. Então, o pompoarismo, ele nasce nesse ambiente feminino com essa intenção de gerar prazer para o outro, né? O que acontece quando o pompoarismo, ele se torna, um olhar científico é voltado para o pompoarismo. A gente olha para o pompoarismo agora e fala assim, não, peraí, o que isso aqui, o que tem de cultura e o que tem de fisiologia, de anatomia, que eu posso de fato trabalhar. Isso aconteceu com um médico americano que se chama Arnold Kegel. Ele começou a olhar para o pompoarismo e falar assim, isso pode ajudar minhas pacientes que têm incontinência urinária, isso pode ajudar fazendo com que elas tenham uma qualidade de vida melhor. Que são exercícios, Sim. né? E aí ele começou a estudar o quanto que esses exercícios traziam benefícios para as mulheres. E as clientes dele chegavam e falavam assim, nossa, eu fiz o exercício para melhorar a incontinência urinária, mas eu tive mais prazer, o sexo está melhor. E aí começou todo o estudo relacionado à fisioterapia Tem a ver com consciência pélvica. corporal, né? Sim. Entender a consciência corporal ali. Mas qual é o meu posicionamento em relação a isso? Uma coisa é o pompoarismo. Outra coisa é a fisioterapia pélvica. Eles têm uma base parecida, mas existem conceitos que são muito equivocados no pompoarismo. Por exemplo, no pompoarismo eles acreditam que existem 3 anéis vaginais. Então essa mulher ela vai ter o controle do primeiro anel, do segundo anel, que é mais no meio da vagina, e do terceiro anel, que é mais profundo. Isso anatomicamente não existe. Certo? Então, o que enquanto mulheres temos? Nós temos ali na entrada da vagina, uns 2, 3 primeiros centímetros, nós temos um grupo de músculos que passam por ali, que se chama assoalho pélvico. Agora, no meio da vagina, não tenho nada para apertar o pênis. Lá no fundo da vagina, não tenho nada para apertar o pênis. Então, eu vou trabalhar com algo que é mais real, que é mais científico e que, de mais fato, fisiológico, traz benefícios. Então, meu posicionamento, eu prefiro falar de exercícios para os músculos do prazer, eu prefiro falar de fisioterapia pélvica e fortalecer esse lado, do que falar sobre pompoarismo, porque o pompoarismo ele vai ter várias concepções equivocadas dentro da anatomia e da fisiologia. Sim, então ele surgiu na Índia. Sim. Ah, E é difícil interessante. pra caramba o pompoarismo, né? Tem gente que acha que é fácil, eu comprei um curso de pompoarismo. Outro detalhe... Existe uma bolinha específica? Outro detalhe... Não, é difícil, porque são exercícios musculares que não são fáceis de fazer. Então, às vezes, você vê um vídeo, né? Diz que acha que é fácil, né? Não. Outro detalhe sobre o pompoarismo é que a gente precisa entender assim. O pompoarismo, ele tem um foco muito grande no impressionar o outro. Então, nossa, eu aperto, performance. e eu faço um negócio, e o homem fica lá, faz isso de novo, uhul! Né? Mas, como é que você vai ter prazer, mulher de Deus? Criaturinha de Jesus, me explica. Como é que você vai ter prazer, você lá, vou contrair agora, vou torcer. Só tá vou não sei o pensando quê. nele, né? Não em você. Entende? Traz aqui pro meu prazer também, porque a premissa básica é eu tenho que ter prazer e você também tem que ter prazer. Então, Os dois o objetivo precisam ter realmente prazer. é mais performático, O digamos assim. pompoarismo é performance. Agora, é claro, né? No meu curso mesmo, eu ensino muitos exercícios, só que o que acontece quando eu ensino esses exercícios? Eu ensino fora do sexo. Fora do sexo. Você com você. Fora do sexo. Aí, quando você vai para o sexo, você vai ter uma facilidade melhor para colocar esses recursos ali no sexo. Eu ensino um rebolado que vai te ajudar a ter prazer. Lá fora, tá. Aí aqui, quando eu estiver com meu marido, vai ser mais fácil eu entrar no ritmo, no clima, conseguir fazer o rebolado e vai ser prazeroso para mim e prazeroso para ele. Então, a premissa tem que ser prazeroso para os dois. Tem que ser bom para os dois. Com certeza. Nossa. Eliane, pra gente finalizar, estamos chegando ao fim desse episódio. Foi ótimo. Maravilhoso. Já vou até deixar o convite. Ai, só antes de terminar, porque eu vi, menina, eu quero tem fazer tantos ainda mais uma vídeos. última pergunta Então faça a rápida. pergunta que depois eu falo. Eu queria que você deixasse uma dica, uma sugestão, um conselho para essa mulher que está nos assistindo e que talvez ela ainda tenha algumas dúvidas, alguns tabus aí para serem quebrados, mas que ela quer ter uma vida sexual mais saudável. O que você orienta para ela?
essa mulher, ela precisa entender que ela é um ser sexual, do nascimento até a morte. E qual é a melhor fase da vida para que a gente viva a plenitude sexual? É na idade adulta. Então, quando eu me torno ali adulta, quando eu estou dentro do meu relacionamento, eu tenho a possibilidade de me desenvolver plenamente na área sexual. Isso não termina com a menopausa, isso não é a chegada dos filhos. Eu preciso, enquanto mulher, me enxergar ser sexual, com esse direito de ter prazer. E como é que eu vou usufruir desse prazer? Eu vou usufruir desse prazer mudando muitas concepções equivocadas que eu tenho aqui na minha cabecinha e cuidando também do meu corpo. Então, eu costumo dizer, quando a gente cuida da mente, com novos conhecimentos, assistindo um podcast como esse, lendo um bom livro, indo atrás de um conhecimento que me deixa, me faz sentir bem, eu estou crescendo emocionalmente. E não tem jeito, eu preciso também trazer esse conhecimento para o meu corpo. Esse corpo, ele pode sentir, ele pode ter reações, eu preciso estar à vontade com todas as reações desse corpo. Então, se eu cuido da mente e se eu cuido do corpo, eu vou poder viver a plenitude sexual. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que no fim, na hora que você bate no liquidificador, quase tudo tem a ver com a criação, com as concepções da sociedade, né, com o que foi plantado para a mulher. E assim, eu vou falar para vocês que eu fiquei impressionada. Na hora que ela falou, eu falo, gente, olha mesmo, é mesmo. E é mesmo, né? E depois que, na psicologia, a gente tem uma frase que diz assim, depois que você vê, não tem como desver. Então, você entende o potencial do conhecimento? Amei a frase. Então, a partir do momento que você ouviu isso aqui, não tem como desouvir. Não tem como. A partir daqui, vira uma chave na sua cabeça. Muito. E outra coisa também importante, o saudável sempre está relacionado ao amor próprio. Sim. Então, mulher, se ame. E eu e Camila vamos fazer psicologia. Não é? Eliane, eu também quero te agradecer muito. Foi, assim, sensacional. Já fica o convite para uma próxima vez, que tem alguns assuntos muito legais. Caso você aceite, para a gente vai ser um prazer. Sim. Foi muito, muito gratificante. Tenho certeza que não só para nós, né? Mas para todas que estão nos assistindo, para você que está em casa, eu tenho absoluta certeza. Então, assim, eu não sei se você imagina o quanto foi, né? De grande valia estar aqui. E eu gostaria só que você falasse que ela tem um curso, né? Que é o Destrave. Fala sobre ele um pouquinho pra gente. Sim, só. Já deixa suas redes sociais também. A minha rede social principal no Instagram é @elianemelo.destrave. E ali a gente tem um curso, que é o Destrave Mulher. É um programa de 21 dias, onde essa mulher ela vai ser trabalhada tanto fisicamente quanto psicologicamente e também quebrando esses tabus espirituais, religiosos, que porventura foram construídos aí ao longo da vida. É uma oportunidade única, né, dessa mulher ter uma imersão, se conhecer, perceber todos os movimentos que estão ao redor dela e ter essa virada de chave, esse destrave. E são mais de 8.000 mulheres aí pelo mundo. Uau! A gente está presente, o destrave já chegou em 56 países. Uau. Parabéns! Então as mulheres estão despertando, né, para esse automerecimento. Eu mereço ter prazer, eu posso viver uma vida sexual mais feliz, isso vai impactar meu casamento, isso vai impactar meus filhos, a sociedade como um todo. Já queremos fazer. E depois de te conhecer, não me admiro de realmente você estar atingindo tantas mulheres, e isso é muito legal, parabéns, viu? Deus abençoe você, porque você está ajudando muita gente. Com certeza, queremos agradecer muito sua presença aqui, obrigada, viu, por ter vindo. Foi um prazer estar com vocês, vamos marcar no próximo momento. Com certeza, virão aí outros episódios, muitas novidades também por vir, né? Mas com certeza, continua acompanhando, que aqui é sempre, gente. E lembrando que você que está assistindo esse podcast, é um podcast que ainda é novo. E os comentários aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida sobre a Eliane, quiser falar, comentar sobre qualquer um desses momentos que a gente passou aqui nesse episódio, comente embaixo. Quiser também enviar mensagem para ela no Instagram, a gente também deixou aqui na tela o endereço. E
curta, compartilhe, envie para aquela mulher que você fala, uau, não sou só eu que preciso ouvir isso, tem muitas mulheres precisando, ok? Exatamente. E traga sugestões de tema para gente trazer mulheres aqui, especialistas, para falar sobre os temas que você sugerir também. Porque é sempre um prazer não só estar aqui nessa roda de conversa, nesse bate-papo, mas poder levar isso para você também, trazer você para o nosso podcast, para o nosso bate-papo também. Então, nós te esperamos já no próximo episódio do Bem Plenas Cast. Não vai perder, hein? Não, até a próxima. Até lá!